Que a Corregedoria da Câmara de Curitiba deve finalizar a sindicância sobre aquele e-mail racista em 2 semanas. A análise da cassação de Renato Freitas do PT pelo plenário só será feita após a conclusão dos trabalhos. A informação foi confirmada ontem pela vereadora Amália Tortato, do Novo, que é a corregedora da Casa Legislativa. Segundo ela, a expectativa é de que os trabalhos possam ser concluídos em no máximo 2 semanas. A vereadora informou que deve receber nos próximos dias mais dados do setor de tecnologia da informação da Câmara para poder elaborar o parecer final sobre o caso. A sindicância foi instaurada depois do vereador Renato Freitas do PT ter recebido e-mails racistas atribuídos à conta institucional de Sidney Toaldo, do Patriota, que é relator do processo de cassação do parlamentar petista. A análise do caso de Freitas pelo plenário da Casa está suspensa até que a sindicância finalize os trabalhos. A decisão liminar favorável ao parlamentar foi expedida pela Justiça Estadual. A gente vai ouvir o que a vereadora Amália Tortato falou sobre esses trabalhos da Corregedoria. A Corregedoria está aguardando mais algumas informações que foram solicitadas para o Departamento de TI aqui da Câmara Municipal, e assim que essas informações retornarem para nós devemos fazer aí o nosso relatório final, fazendo inclusive algumas sugestões para melhoria da segurança da informação aqui na casa, e aí sim poder concluir essa sindicância. A gente acredita que no máximo mais 2 semanas a gente já deve estar com essa sindicância encerrada, né? No máximo, prazo máximo aí de mais 2 semanas. Pelo entendimento da juíza, uma vez encerrada a sindicância, a Câmara vai poder solicitar novamente que essa liminar seja retirada, e aí sim a gente possa concluir o processo aqui na Câmara Municipal. Durante a sessão de ontem, o presidente da Câmara, o vereador Tico Kuzma, do PROS, se pronunciou sobre a decisão do Tribunal de Justiça que indeferiu o recurso da Casa. Ele também voltou a afirmar que a informação preliminar aponta que um hacker está por trás do e-mail racista que foi enviado a Freitas. A Casa verificou que a autoria do e-mail que ensejou a concessão da liminar é forjada e anônima. Entretanto, mesmo assim, o Tribunal de Justiça houve por bem manter a liminar até o julgamento do recurso. Assim, resta à Câmara Municipal aguardar o julgamento na forma descrita, uma vez que está obstaculizada do exercício de sua plena função por ordem judicial, a qual acata e respeita. Volto a dizer que é um e-mail criminoso, com palavras injuriosas e desabonadoras, e ao mesmo tempo criminoso por invadir ou tentar forjar um e-mail oficial da Câmara Municipal. Falando pela primeira vez depois da divulgação do relatório preliminar da Corregedoria, o vereador Sidney Toaldo ressaltou que não tem ligação nenhuma com o e-mail que foi enviado a Renato Freitas e outros parlamentares. Ele ainda destacou que aguarda a apuração que está sendo feita pelo Núcleo de Combate aos Cybercrimes da Polícia Civil, o NUCIBER, sobre o caso. Infelizmente, o nome citado, de uma forma deturpada, e hoje, provado e comprovado através do TI da nossa casa, da Câmara Municipal de Curitiba, junto com o CERPRO, que é o órgão que gerencia toda a parte de internet da rede nossa, constatou que realmente foi um fake, foi um hacker, um mecanismo, uma ferramenta nova que se usa para poder burlar o sistema, e aí sem poder achar talvez de onde saiu isso, Mas a gente acredita, hoje a Casa apresentou essa investigação, e agora a gente espera que também o NUCIBER, que é o órgão que cuida dessa parte, também possa corroborar exatamente com o que aconteceu aqui na Casa, e também ateste que realmente foi fake, e que infelizmente esse e-mail não partiu de nenhuma pessoa ligada a mim, quanto mais o meu nome. Já o vereador Renato Freitas voltou a reforçar que não cometeu nenhum crime que configure quebra de decoro e que está sendo alvo de uma perseguição política. Há uma série de elementos que leva à suspeição e que demonstram o caráter persecutório da Comissão de Ética, sobretudo em relação ao próprio conteúdo, já que diz respeito, em tese, a uma ofensa à Igreja. Então, a carta da Arquidiocese, que diz que nós não deveríamos ser cassados, mas principalmente a presença do padre Luiz Haas, a presença dele aqui na Câmara dos Vereadores, manifestando seu apoio a nós e pedindo a nossa não cassação, isso daí para a gente caracteriza um esvaziamento do interesse em nos punir por parte da Câmara, e resta tão somente a vontade, que é uma vontade política. Imagine que vários vereadores e vereadoras que já foram até presos dentro dessa Câmara dos Vereadores não foram cassados pela Câmara dos Vereadores de Curitiba. Esse ato está sendo utilizado de pretexto para retirar o meu direito democrático de representação.
Freitas é acusado de quebra de decoro por ter participado da invasão da Igreja do Rosário no Largo da Ordem em fevereiro. Ele nega ter organizado a mobilização desde o início do procedimento. A indicação pela cassação do parlamentar foi aprovada pelo Conselho de Ética da Câmara no dia 10 de maio e agora precisa ser referendada em plenário para a maioria dos vereadores. É isso, Renato Freitas conseguiu ganhar uma sobrevida com essa questão aí desse e-mail, com essas decisões judiciais, mas a Câmara vai votar daqui a pouco isso e a cidade terá a resposta que os vereadores entenderem melhor. Ele apresentou alguns argumentos ali, dizendo que está sendo perseguido, mentira. Ele está sendo processado e julgado pelos seus pares com base no que ele fez. Eu já disse aqui, vou repetir, não tem nada de racismo, nada, zero. Isso é narrativa que o PT tenta implantar na cabeça das pessoas. Ele está sendo processado e julgado por um fato que ele cometeu, um fato de invadir uma igreja. A imagem é clara, o padre fecha a porta, ele e o seu grupo tomam a igreja pela porta lateral. Quando alguém fecha a porta na sua cara, é porque você não é bem-vindo no local, ou não, ou eu tô louco, ou não é assim. Quando alguém fecha a porta na sua cara, você não é bem-vindo no local. Eles vão lá e entram pela porta lateral da igreja. É a imagem. Vocês querem brigar com a imagem? É isso. Qualquer coisa que se diga fora disso é narrativa. Ah, porque a igreja me perdoou. Primeiro que não foi a igreja, foram membros da igreja. Tem muita diferença disso. Até porque a igreja, a orientação inclusive que vem de Roma, é não se envolver na política. Isso que a igreja fala. O padre errou quando vai na Câmara e tenta influenciar numa decisão política. A igreja perdoa, sim, óbvio que perdoa. Renato é muito bem-vindo a qualquer estabelecimento católico do país e do mundo. Agora, o perdão é uma atitude individual de cada ser humano, de cada entidade. Nada tem que ver com a lei dos homens, que tem que ser seguida. Ora, se fosse assim, todo bandido agora que pedir perdão a Deus não vai cumprir a sua pena? Renato Freitas infringiu a lei, Código Penal, que diz que é crime invadir ambientes religiosos. É lei, tá lá, pronto. Vamos separar as coisas. Não é o PT que vive falando para não separar, para não confundir Estado com a igreja? É o PT que sempre fala isso. E tá certo, porque o Estado é laico. Então agora o PT tem que levar a cabo o que sempre defendeu. Estado e igreja são coisas separadas. Então a igreja perdoou, o Estado tem leis, e as leis têm que ser cumpridas e exigidas quando alguém as infringe. Simples assim. Então esse e-mail que já está comprovadamente claro que foi um hacker que mandou. Agora falta o processo burocrático da comissão, também falta a validação pela polícia, né? Eu lembro aqui aos ouvintes que essa corregedoria da Câmara, ela faz uma apuração dela, falta a polícia também atestar que aconteceu isso de fato. Então quando a polícia atestar e quando a própria corregedoria da Câmara anunciar isso publicamente, oficialmente, a votação irá acontecer e Renato Freitas será julgado pelo que fez, não pelo que ele fala que está acontecendo. Paulo. Eu achei interessante, né? Eu sou perseguido, que é um ato de racismo e tal. Bom, a Câmara dos Vereadores de Curitiba há muito conta com vereadores petistas, gente que defende as mesmas teses que defende o Renato Freitas. Nessa mesma legislatura está lá a Carol D'Artora, que também aborda essa questão do racismo, e ninguém está mexendo com ela. Ninguém está atacando, ninguém está acusando ela, ninguém está abrindo procedimento de investigação contra ela, ninguém está fazendo denúncia contra ela, nada. Ela está lá fazendo o trabalho dela, porque está tendo postura de vereadora, está tendo postura de acordo com o que manda o decoro da Casa Legislativa, de acordo com a legislação nacional, de acordo com a Constituição Nacional. Propõe as coisas conforme ela pensa, ocupa a tribuna para falar o que ela pensa, ela não está indo por aí fazer as mesmas coisas que o Renato está fazendo. E é por isso que o Renato está respondendo. E só por isso. Não tem nada a ver com o que ele é, com o que ele pensa, com o que o partido que ele faz parte. Nada disso. Agora, coincidência, né? O Renato precisa da defesa, construir essa tese de defesa, e aí um hacker aleatório utiliza de um servidor na República Tcheca
para gerar uma prova em nome do vereador que está envolvido no processo interno da Câmara, para gerar uma acusação de racismo. É uma coincidência fantástica. Olha, que mundo maluco, né? Que mundo maluco. Essas coincidências são bastante intrigantes, mas ainda eu gostei muito dessa abordagem que você colocou, Mark, sobre o Estado laico e o PT, né? O que mais você ouve na boca de petista, especialmente do pessoal acadêmico e tal, o Estado é laico e tal, e porrada na igreja e tudo. Mas quando interessa, né, o Estado já não é tão mais laico assim, né? Tem que aí ouvir a influência do padre e a carta da arquidiocese. E quando não tem nenhum sentido isso, nós estamos falando do processo da Câmara, é absolutamente lei dos homens. Mas a lição que fica é que para o PT e a fé petista, o Estado é laico, mas as minhas convicções são bastante flexíveis. Paulo, tô pensando aqui, você falou agora, é muita coincidência mesmo. Imagina que um hacker da República Tcheca, que é o que querem nos fazer entender, ele tá lá na República Tcheca com a vida dele. Olha, eu vou falar com alguém no Brasil. Tá bom. Aí ele achou alguém em Curitiba. No Brasil tem 210 milhões de habitantes. Ele escolheu alguém em Curitiba. Tem uma treta lá na Câmara de Vereadores de uma cidade do interior do Brasil. E eu vou lá fazer uma confusão, botar um fogo. Mas é uma coincidência, Paulo, né? As coincidências existem. Enfim, e vamos esperar a polícia agora solucionar isso. Já estão vendendo pra gente que não tem como identificar a pessoa, né? E eu acho lamentável isso, né? Que usaram um sistema que mascara, que não sei o quê, infelizmente. E outra coisa que chama atenção, Paulo, os ouvintes, inclusive,